Já tá filmando? Uhum. Beleza. Gente, boa noite. Ou sei lá que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele à noite. Deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho antes da gente fazer a resolução do módulo 3 de Física 1. É aquele módulo que eu passei pra vocês como trabalho e a maioria de vocês não conseguiu fazer o módulo todo. Alguns de vocês não fizeram, alguns de vocês fizeram o módulo errado, alguns de vocês tentaram fazer, mas das... Quantas questões que tem aqui? Das 18, das 20, 30 questões, vocês conseguiram fazer 4, 5. Então eu vou nesse vídeo eu vou resolver algumas questões contextualizadas para vocês e no outro vídeo eu vou passar matéria nova, já da apostila 2. Ah, professor, eu não tenho a apostila 2. Relaxa, vamos só assistir o vídeo com calma. Mas nesse vídeo aqui nós vamos resolver os exercícios contextualizados do módulo 3 de Física 2. Tá na sua apostila, na página 232. Pausa o vídeo, pega a apostila, que eu vou começar a resolver. Show! Tomara que você tenha pausado o vídeo, pegado a apostila. Se não fez isso, pausa agora e pega. Vamos começar. 1. O FRJ. Nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a prova quando foi interceptado por um fanático. A gravação cronometrada do episódio indica que ele perdeu 20 segundos, desde o instante em que foi interceptado até o instante que retomou o curso normal da prova. Suponha que, no momento do incidente, Vanderlei corresse a 5 metros por segundo e que, sem ser interrompido, mantivesse constante a sua velocidade. A distância que o atleta teria percorrido durante o tempo perdido seria de... É uma questão da UFRJ, ela é bem antiga e ela é bem fácil em relação à física, mas ela é bem difícil quanto à interpretação. O que houve? Ocorreu de fato esse episódio nas Olimpíadas de 2004. O Vanderlei estava correndo, aí até que saiu um fã, um fanático, sei lá que merda que era aquela, e interrompeu ele e ele acabou perdendo a prova. A questão fala, se no... Ignora. Se no momento que ele foi interceptado, ele estava com uma velocidade de 5 metros por segundo, correto? E nesse tempo em que ele foi interceptado, até que parasse o louco, até que ele voltasse a correr, ele perdeu 20 segundos de prova. Nesses 20 segundos que rolou essa confusão, quantos metros ele teria percorrido? É uma questão simples de velocidade média. Porque, vamos lá, quais dados que nós temos? Tá pegando aqui direitinho? Quais dados que nós temos? Nós temos aqui ΔT, que ele foi o tempo que ele ficou parado, 20 segundos. O que a questão dá pra gente ainda? A velocidade média que ele estava, 5 metros por segundo, correto? Olha só, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. É uma formulazinha que eu acho feia, mas eu já ensinei a vocês a transformar essa fórmula em Deus vê tudo. Que é simplesmente eu passei esse ΔT pra cá multiplicando, a minha velocidade vira só V, o meu ΔT só vira T e o meu ΔS vira distância. Eu tenho meu tempo em segundo e eu tenho a minha velocidade em metros por segundo. Tá tudo no mesmo padrãozinho, que é no SI. Então a distância que o meu tiozão teria percorrido seria a velocidade que ele estava vezes os segundos que ele perdeu. Ele teria percorrido 5 vezes 20, 100 metros. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo desse episódio em que o cara foi interceptado nessa corrida. Ele chorou, falou que era pra ele ter ganho a prova, aí depois ele ganhou uma medalha lá simbólica pra ele não ficar triste. Mas a questão é que nesses 20 segundos ele deixou de correr 100 metros, que para uma maratona é considerável, né? Outra. Lembrando que desses exercícios contextualizados, eu falei que ia ter 5 ou 6 questões que iam cair na prova de vocês, né? Se a prova mantiver, esse vídeo será importante. Na região amazônica, os rios são muito utilizados para o transporte. Considere que João se encontra na cidade A e pretende se deslocar até a cidade B de canoa, conforme indica a figura. Aí tem a figura aí, essa daqui,
Não sei se tá pegando, mas show de bola. Olha aí na apostila de vocês. Conforme indica a figura, João deve passar pelos pontos intermediários 1, 2 e 3. Considere as distâncias mostradas no quadro que segue. Aí tem o quadro aí falando quais que são as distâncias de um ponto até o outro. Do ponto A até o ponto 1 são 2 km, do ponto 1 até o ponto 2 são 4, e assim por diante. Vê aí na sua tabela pra gente não perder ponto. Aí a questão fala, João sai da cidade A às 7 horas e passa pelo ponto 1 às 9 horas. Se mantiver a velocidade constante em todo o trajeto, a que horas chegará em B? Mano, essa é uma questão, assim, difícil de interpretar também. Mas vamos assim, interpretar ela aqui bonitinho. Qual é o nosso ΔS total aqui? É a distância de A até a distância de B, correto? E como que nós calculamos esse ΔS? É simples, nós vamos olhar na tabela. Do A até 1 foi 2, do 1 até o 2 foi 4, do 2 até o 3 foi 4. Então a gente soma. A gente vai somar todos esses ΔS, que vai ser o ΔS total, que vai ser a distância real de A até B. A gente vai somar aí, vai dar 13 quilômetros. Correto? Aí, a questão está perguntando se mantiver a velocidade constante, a que horas chegará em B. Pois é, a gente precisava dessa velocidade média, mas a gente não tem. A gente tem duas incógnitas aqui, certo? Mas olha só o que a questão fala. Que João sai da cidade A às 7 horas e ele passa pelo ponto 1 às 9 horas. A gente consegue calcular a velocidade média nesse ponto. Porque o que a questão está falando? Porque se ele mantiver essa velocidade constante no trajeto, a que hora chegará em P? Então, vou colocar um parênteses aqui. Tá pegando aqui? Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Do ponto A até o 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 km sendo percorrido, que está aí na tabela, em 2 horas. Por que 2 horas? Porque ele sai a 7 e chega a 9. 7, 8, 9. Qual que é a velocidade média? Ele anda 2 km em 2 horas. Qual que é a velocidade média, Cauã? 2 km em 2 horas é 1 km em 1 hora. É 1 km por hora. A cada hora ele anda 1 km por hora. Olha só. Velocidade média é igual a ΔS 2 sobre 2. 1. Pô, velocidade média aqui então é 1. Qual que é o tempo que ele vai gastar? Se a cada 1 km ele anda 1 hora, qual que é o tempo que ele vai gastar? Sem fazer conta. 13, né? Ai, professor, por quê, gente? A cada hora ele anda 1 km. Correto? Então, se são 13 km, ele vai gastar 13 horas. Tem 13 no gabarito? 13 horas. Tem. A letra A? É a letra A? Não. Por quê? Porque a questão não está perguntando quanto tempo ele vai gastar. Ela está perguntando a que hora ele vai chegar no B. Ele sai da cidade. Vou colocar aqui tempo inicial. Ele sai da cidade às 7 horas, gasta 13 horas. Então, meu tempo final, 7 mais 13, às 20 horas da noite. Correto? Difícil, né? Interpretação, difícil. Não, eu tô perguntando pra Cauane que tá filmando, porque se quiser responder que é difícil também, sei lá, responde pra ti mesmo. Mano, olha a 3 da FUVEST. Aí pega na tua apostila e volta. A gente vai fazer ela, mas vocês vão ver como que ela é igual. Ela só, em vez de mudar os dados, ela só muda o contexto. Ela é igual a outra questão da FUVEST, que está no exercício contextualizado do módulo 2, que é a da água da chuva que vai descendo no rio. Ela é idêntica, ela só troca de chuva, rio, para pessoas andando numa peregrinação. Se liga. Em uma peregrinação, um peregrino percorreu 1000 km em sua jornada, sendo de 4 km por hora a sua velocidade média. Qual é o tempo aproximado de sua viagem? Aí o tempo está em dias. Olha a questão da FUVEST, a mesma questão da FUVEST
mais do capítulo 2. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão do rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo 1.000 km por hora, sendo 4 km por hora a velocidade média da água. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, essa questão está resolvida na apostila de vocês que eu fiz ali em sala de aula, não é? Então, pega esse mesmo cálculo, transcreve para essa questão, que ela está pronta. Mas vamos fazer aqui para o vídeo ficar bonitinho. O meu delta S, que é o tempo que o carinha percorre, é 1.000 km. Ele percorre esses 1.000 km. Eu não sei. A minha velocidade média que eu sei. Ele percorre, a minha velocidade média é 4 km por hora. Aí olha aqui pra mim, ó. Deus vê tudo. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Quem eu quero saber aqui? Eu quero saber o tempo. Então, eu vou isolar o meu tempo. Tempo é igual a distância vezes velocidade. Deixa eu pegar a caneta de outra aqui, pra não embolar. Então, aqui o meu tempo... Tá, boa? Tá pra ver? Tempo vai ser igual a distância, que é 1.000 km, sobre a velocidade, que é 4. 250 horas. Porque só ela quer saber em dias. Como que eu faço para saber quanto que é 250, quantos dias são 250 horas? Divido por 4. Aí eu até fiz um joguinho na sala de aula, quando eu estava resolvendo a outra questão, que pra gente não dividir isso daqui. Era pra gente simplesmente pegar um número menor que 250, que era divisível por 24, e cairia no 240. Aí eu faria que 250 era 240 horas mais 10 horas. E se um dia é 24 horas, 240 horas vão ser 10 dias. Regras de 3 aqui de cabeça. Porra, eu multipliquei isso aqui por 10, então eu pego um dia e multiplico por 10 também. Então vão ser 10 dias e 10 horas. A questão está perguntando aproximadamente, então vai ser 10 dias. Letra B. Quantos minutos de vídeo? Quantos minutos de vídeo que tem? 12? Show de bola. Fazer a 4. Não vou fazer a 4 não. Por quê? Porque a 4 ela é meio chatinha. Ela é grandinha, eu prefiro fazer ela com vocês. Eu vou fazer a 6. Eu acho que a 6 vai ser mais vantagem a gente fazer. Por quê? Porque ela vai cair em matemática com vocês. Ela é ridícula também, é uma questão que eu acho a nível assim, de dificuldade ridículo, mas vocês podem pecar por vocês não saber essa propriedade matemática. 3 metros, 4 metros. Vou só fazer desse jeito aqui. Não vou ler a questão, porque ela é muito grande. Mas ela diz que o cara tá batendo, ele vai sacar a bola de vôlei, ele vai dar um corte, e quando ele bate na bola, a bola vai com uma velocidade de 126 km por hora. E ela já dá a velocidade em metros por segundo, que é de 35. Sua mão golpeou a bola a 3 metros de altura, e ela caiu a 4 metros da onde que o jogador estava. Então, o percurso que a bola correu foi esse daqui. A bola percorreu esse percurso daqui. Então esse cara daqui é o meu delta S. É a primeira interpretação que tu tem que ter. Oi? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver? Esse carinha daqui é o meu delta S. Show! Aí ela fala que, considerando essa aproximação, o tempo decorrido entre o golpe do jogador e o toque da bola é... 12 minutinhos. Beleza. Já vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Que ela quer saber. Minto. Vamos calcular quanto que vai ser o delta S. Que triângulo que é esse daqui? Que triângulo que é esse aqui, Cauane? 3, 4. Hipotenusa tem que ser o quê? 5. É o triângulo 3, 4, 5 de Pitágoras. Porque pra eu calcular esse carinha daqui, ó, chamando esse carinha de x, eu calcularia que ele é a hipotenusa, eu calcularia que x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, vou passar essa conta pra cá, pra não ficar feio.
eu teria que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz de 25, que estaria 5. Mas a questão é, um lado vale de um triângulo, vale 3, o outro vale 4, o outro necessariamente ele tem que valer 5. Você pode pular essa conta. Então, o delta S, que a bola vai correr, é 5 metros. É aqui, tá pegando aqui? Vou fazer aqui, ó. Vou apagar aqui, vou colocar um tracinho aqui. Delta S é 5. E qual é o... Não, o tempo é o que ela quer saber. E a velocidade é de 35 metros por segundo. A minha velocidade é de 35 metros. Por segundo. Tempo é igual a distância vezes velocidade. Ela quer saber em metros por segundo, considerando a aproximação, vai ser distância 5, velocidade 35. Essa aqui que é a minha velocidade. Ela percorre 5 sobre 35 segundos. Aí, Pedro, que conta feia é, mas a gente consegue simplificar isso aqui por quanto? Por 5. Por 5 aqui vai dar 1 e aqui embaixo vai ser 7. Cauane, a bola ela demorou para percorrer esses 5 metros em 1/7 de segundo. Ela não demorou nem um segundo. Você pega um segundo, divide por 7, esse daqui é o segundo que a bola demorou para chegar ao chão. Show? Gente, esse módulo 3, as questões elas são chatinhas de propósito. Você até pega aqui pra mim que as resoluções elas são fáceis, mas ela vai pegar pesado com a gente na interpretação de texto. É uma coisa que vocês têm que ter em física para vocês se dar bem, é a questão da interpretação de texto. No próximo vídeo eu vou falar sobre o módulo de de Física 2, que é a questão de calorimetria, que vocês também estão com bastante dificuldade. Aí a gente já tem as duas matérias da prova da AV1. Então já nos próximos vídeos, se a quarentena não acabar, tomara que ela acabe, a gente já começa a falar sobre matéria nova, sobre dilatação dos sólidos em Física 2 e sobre NRUV em Física 1, beleza? Tchau!